A graça e a paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui em um Café Mais Palavra e queria falar sobre o propósito e a vontade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, a palavra do Senhor nos diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." E no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, assim nos diz a palavra do Senhor: "Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Deus, Ele tem um propósito para cada pessoa. Nada na nossa vida acontece por acaso. Somos parte de um plano soberano de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus sendo boa, ela sempre visa o nosso bem, mesmo quando a gente não entende. Ela é agradável, a vontade de Deus, ela vai gerar paz no coração que decide obedecer à sua vontade. E ela é perfeita. A vontade de Deus, ela nunca falha, ela não atrasa, ela não erra. A vontade de Deus pode até contrariar muitos dos nossos planos, mas sempre ela vai nos conduzir àquilo que é melhor para as nossas próprias vidas. E como nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus? A palavra do Senhor, ela é a principal forma pela qual Deus ele se revela a nós. Outra é através da oração. O relacionamento que nós temos com o Senhor, quando nós entramos para dentro do nosso quarto, fechamos a porta e buscamos ao Senhor neste lugar secreto. Ali Deus ele se revela a nós e Ele também revela o que Ele tem para nós. Um outro meio é pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele nos convence, Ele nos confirma o caminho que o Pai tem para nós. No livro de Romanos, capítulo 8, no verso 14, diz: "Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus." Quando nós temos um relacionamento e dependência do Espírito Santo, Ele vai nos levar a viver o propósito e a vontade que Deus tem sobre as nossas vidas. E até mesmo as circunstâncias, as portas que se abrem e as portas que se fecham, elas podem nos trazer o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Agora, existem também obstáculos, existem situações que querem nos privar de viver a vontade de Deus. Paulo, ele nos exorta falando: "Não vos conformeis com este mundo." Os padrões deste mundo abafam a voz de Deus, geram ruídos para que nós tenhamos dificuldade para ouvir a voz de Deus. A impaciência é um fator. Muitas das vezes nós queremos antecipar o que Deus tem para as nossas vidas. Outra coisa que nos impede de viver a vontade de Deus é quando o nosso coração está duro. Ainda que nós venhamos saber a vontade de Deus, há uma desobediência. Saber o que é o certo e o que é o errado não faz diferença. Nós temos que nos comprometer com a verdade de Deus. E muitas das vezes, quando nós permitimos a incredulidade entrar no nosso coração, quando passamos a duvidar daquilo que Deus tem para nós, isso pode ser obstáculos que impedem a gente viver a vontade de Deus. Mas nós podemos viver o propósito de Deus em prática. Algumas sugestões que nos levarão a viver o propósito de Deus é nos submeter à vontade de Deus diariamente. É praticarmos a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte, mas praticarmos, nos comprometemos com aquilo que o Senhor já nos deixou escrito na sua palavra. É quando nós servimos o próximo. No meio desse ambiente de servir, Deus também se revela aquilo que Ele tem para as nossas vidas e quando nós somos fiéis naquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. E nós temos o nosso maior exemplo de uma pessoa que viveu o propósito de Deus, foi o seu próprio Filho. Jesus disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade." Jesus, ele cumpriu perfeitamente o propósito do Pai. E eu quero te encorajar. Olhe para Cristo, Ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se entregue, deixe Ele tomar o controle, o governo da sua vida.
A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.